Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu saúdo a todos vocês na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu saúdo a nossa nação brasileira, nosso país brasileiro, a todos os países, todos os habitantes aqui em cima da terra. Eu saúdo na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E desde já venho então agradecer a cada um que vier ouvir esta palavra, que o Senhor Jesus venha derramar chuva de bênção sobre a sua vida e venha te abençoar, venha te guiar e venha te direcionar em tudo que você venha fazer. São pequenos vídeos, são pequenos minutos, meus amores, pequenos minutos através aqui da minha câmera, do meu celular, porque eu estou criando vídeos para que eu venha conseguir logo fazer as minhas transmissões da palavra de Deus ao vivo para você e que venha se estender o horário, a quantidade de minutos, Então, ou seja, mas para não deixar uma palavra para a sua vida e não deixar de fazer aquilo que Deus toca no meu coração, eu vim aqui deixar uma palavra para a tua vida, mesmo sendo em pequenos minutos, Porque eu sei que Deus fala da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, mesmo sendo em poucos minutos, seja com 1 hora, uma meia hora, Ele vai trabalhar do jeito que Ele quer, amém? E essa palavra, meus amores, Deus me deu hoje em Isaías, capítulo 44, e o título fala assim: o Senhor é o único Deus, E é como eu sempre falo, eu senti, de sempre estar colocando esses versículos em um caderno para estar passando para o povo de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque Deus, Ele fala, Ele é o único Deus verdadeiro. Por mais que a gente possa mudar, escrever essa Bíblia de trás para frente, ou de frente para trás, ou do meio, do início, vai continuar sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem se renovando a cada dia, a cada instante para nossas vidas. E por isso que nós não temos que viver religiosidade. Nós temos que entender que o amor de Cristo, ele é muito maior do que qualquer essas coisas que a gente possa imaginar. Nós temos que seguir a vontade do Papai do céu. Nós não temos que ir na cabeça do nosso próximo, mas sendo guiado pelo Espírito Santo, porque Ele é que vai nos conduzir para os caminhos de pastos verdejantes, Mas Ele vai nos confirmando como é que nós temos que viver, para honrar a glória do Senhor Jesus, E aí o Senhor Jesus, Ele fala para mim e para você aqui nessa noite, no versículo 1 em diante, que diz assim: ó Senhor Deus, o Senhor Deus diz: escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuvas no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os meus descendentes e lhe darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Então o Senhor Deus diz, ó Senhor Deus diz: escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Então o que o nosso Rei Jesus lindo, maravilhoso, Ele está falando para mim, e para você? Para que nós não venhamos ter medo do que vem nos afrontar, das perseguições, das humilhações, que isso não provém dele, provém do nosso adversário. E nós temos que enfrentar cara a cara, nós não podemos ter medo, porque foi Ele que escolheu eu e você. Foi Ele que escolheu nós, você como servo dele, para fazer a obra dele, para que ele venha derramar chuva de bênção sobre a minha e sobre a tua vida. Então tudo que o inimigo tenta contra as nossas vidas, nós temos que enfrentar de cara, nós não podemos ter medo. Porque eu falo isso por experiência própria. Hoje eu tenho que ser mãe e pai ao mesmo tempo, mas eu estou feliz, eu sou grata por tudo isso. E me alegro cada vez mais pelo meu Senhor Jesus. Ele está me mantendo de pé, Ele está me posicionando, me impulsionando a cada dia a vir deixar uma palavra para a tua vida e ao mesmo tempo a me dedicar no meu trabalho, com minhas vendas, que é o meu trabalho, e cuidar dos meus filhos também, está proporcionando, pensando sempre no melhor para eles, pensando em dar uma vida melhor para eles, que é o que Deus quer para mim e para você. Mas nós não viver religiosidade, mas nós cuidar do nosso templo, que é morada do Espírito Santo, se arrumar, se cuidar, se vestir, para honrar a glória dele, porque Ele nos dá o trabalho, é para isso, Então tudo que Ele nos dá para nós é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Sabe por quê?
Porque eu tô aqui começando a escrever essa história, eu até falei, eu vou começar a escrever, porque eu comecei a vender, meus amores, a passar a ser independente já com 12 anos de idade. Eu lembro que eu tinha mais ou menos uma certa idade, assim, de 12 a 13 anos, que eu comecei a vender bijuteria. Passava um certo homem, né, lá no meu bairro, na minha pequena cidadezinha, município, né, deixando, né, itens para as pessoas, né, que quisessem vender. E ali ele ia, deixava, passava acho que mais ou menos um mês, voltava para recolher o que não tinha sido vendido e para acertar ali o que, né, a pessoa tinha vendido, e ele dá a comissão da pessoa e a pessoa decidir se ia pegar mais ou não. E eu lembro que eu acredito que eu peguei só uma vez, né, recebi ali o meu brindezinho e depois não peguei mais. Depois, já com uns 14 anos de idade, eu vim para o Rio, porque minha irmã pediu para mim vir para o Rio, ligou para os meus pais, né, para mim poder vir, para autorizar, para fazer ali uma autorização, para mim poder vir para o Rio, para ajudar ela a cuidar dos meus sobrinhos. E foi quando eu vim já com esse objetivo de trabalhar, de conquistar minhas coisas, de ser independente, né? Só que eu passei 6 meses com ela, mas ela não me dava nada, ela não me pagava, né? Então era um trabalho que eu estava ajudando e não estava recebendo em prol daquilo. Mas a melhor ajuda, assim, olhando pelo lado espiritual, pelo lado carnal, eu não estava. Mas olhando pelo lado espiritual, eu estava, porque eu estava aprendendo a ser mãe, estava aprendendo o que era cuidar de uma criança, quais eram as responsabilidades que eu tinha que ter. Então, antes de eu casar, Deus me preparou para tudo isso. A cuidar de criança, a cuidar de casa, a como fazer uma faxina em casa, a como lavar uma louça, a como fazer uma comida. Então, tudo foi um processo, eu aprendendo. Eu não aprendi dentro da casa dos meus pais, dentro da casa da minha mãe. Eu aprendi fora. Então hoje eu aprendi e cada vez mais eu estou aprendendo. E está sendo uma experiência nova para mim, porque eu nunca imaginei, digamos, casar e hoje estar sozinha. Quem casa, né, não casa com o objetivo de separar. Mas eu tive que passar por várias situações para mim hoje estar aqui sozinha. Porque Deus fala, quem não é para estar do nosso lado, Deus tira. Quem não está no mesmo propósito, quem não quer. Então, ou seja, a gente não pede, né, para acontecer aquelas situações, mas Deus sabe do que vai acontecer. E às vezes mesmo somos nós que decidimos as nossas escolhas. Somos nós que decidimos. E ou seja, isso foi uma escolha do meu ex-marido. Foi ele que decidiu em não querer a família. Foi ele que decidiu a dizer, eu não quero mais estar casado, eu não quero mais estar com meus filhos junto comigo. Eu não quero mais essa vida. Foi ele que decidiu, né? Então, ou seja, quando eu decidi, meus amados, eu até mostro para vocês, estou aqui sem aliança, né? Ano passado eu decidi, eu falei assim, eu vou tirar essa aliança porque eu não aceito viver de aparência. Eu não nasci para viver escondido, eu não nasci para viver dentro de 4 paredes, casada e ao mesmo tempo estar dentro de 4 paredes e viver como se eu fosse uma fugitiva, como se eu fosse uma pessoa prisioneira, como se eu tivesse, tipo, eu tô fugitiva. Eu tô vivendo com uma pessoa fugitiva, mas essa pessoa não sai comigo para passear, essa pessoa não me valoriza, essa pessoa não me trata como esposa, não me trata como um ser humano verdadeiramente como realmente eu mereço. Então eu não aceito isso. Então quando eu decidi tirar a aliança do meu dedo e jogar fora, eu falei, eu não aceito mais essa vida, né? E foi total que eu não imaginava vir do meu Ceará, né, para poder vir para o Rio. Já vim com o objetivo de trabalhar e pagar minhas contas, mas também não imaginava que eu ia ter que entrar com um processo também já, um pedido de pensão, um pedido de divórcio, né? Então, ou seja, total que eu rasguei a certidão do meu casamento e agora, em fevereiro desse ano, eu fui lá e tirei de novo para poder, né, ter que levar ali para a defensoria para poder, né, levar ali a certidão do nosso casamento como casada, como que eu tô casada, para poder dar entrada em um divórcio, porque o Espírito Santo falou comigo assim, olha, você casou com você mesmo, não foi com essa pessoa, porque o esforço foi tudo por você. Você, além de ainda ter recebido as alianças de graça de outra pessoa, você devolveu essas alianças e depois você comprou para botar no dedo desse homem que nunca casou com você, que nunca quis casar com você. Então é como existe um ditado, quando os dois estão no mesmo propósito, um vai lutar um ao outro, os dois vão lutar para esse casamento dar certo, não só um. Então eu fico imaginando, só foi eu lutando espiritualmente. Então ficou uma barreira, muito pesada para mim sozinha, ou seja, com Deus na frente, que Ele estava lutando por mim, Ele sabia as minhas limitações, até onde eu podia chegar e até onde eu não podia, por isso que Deus me deu essa palavra. Então quando Deus nos escolhe é para nos dar bênção e bênção recalcadas, né? Então por isso que hoje eu trabalho, para mim poder dar o melhor para os meus filhos, para mim poder adquirir
né, recurso para mim poder fazer a cirurgia do meu olho, né, para mim não ter que ficar usando miopia, porque meu grau é muito forte. O meu sonho é fazer a cirurgia do meu olho, né, que Deus prepare o médico, que Deus prepare o hospital, a clínica, né, prepare as condições para mim poder fazer essa cirurgia do meu olho, né. Eu peço a Deus para mim, Senhor, me dá condição para mim andar bem arrumada, bem vestida, para mim me cuidar, não só poder apenas comprar um perfume, não só poder apenas comprar um shampoo, né, da Boticário, mas andar bonita como tu queres que eu cuide do meu corpo, que é o teu templo e morador do teu Espírito Santo, de uma forma que eu me sinta comportada, bem vestida, andar com meus filhos, passear, viajar, é o que eu quero. Então, ou seja, se Deus permitiu alguém sair do meus caminhos, é que não estava no mesmo propósito. Então, quando eu insisti por várias vezes, 6 vezes, né, devido de tanta traição, tanta mentira, tanto engano, por isso que eu gosto de ser bem objetiva, mesmo que eu tenha que falar do meu pecado, dos meus erros, né? Então, ou seja, eu posso falar isso para você com propriedade. Dentro da minha casa eu sempre fui essa pessoa. Sempre meu esposo, ele sempre teve a roupa bem passada, tudo limpinha, tudo bem organizadinha dentro do armário. Chegava do trabalho, casa limpa, casa arrumada, comidinha no fogão, tudo quentinha. Eu ia lá lavar, pegava, botava no pratinho dele. Até as cuecas dele eu passava, gente. Então, ou seja, mas ele sempre se responsabilizou com a parte de casa. Mas o mais importante eu não tinha, que era a presença, que era o amor, que era o carinho, que era o respeito, que era o diálogo, né? Então, ou seja, aquela confiança, a fidelidade, né? Então, assim, ele nunca foi de se importar de dizer assim, filha, ou Rosilene, né? Toma aqui um dinheiro para você fazer sua unha, toma aqui um dinheiro para você fazer sua sobrancelha, vamos se programar pra gente viajar, pra gente sair, pra gente curtir. Eu nunca tive isso. É como se eu fosse uma fugitiva dentro de casa, junto, casada, mas sendo uma fugitiva. Então, ou seja, então não adianta a gente andar com a aliança no dedo e a gente viver de aparência. Então, eu decidi, eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, nunca mais eu quero viver uma coisa dessa. No dia que se for da tua permissão, um dia o Senhor me permitir, se for da tua permissão, eu ter alguém do meu lado, eu vou ter, sabendo que eu não vou ter momentos só bons, mas eu vou ter momentos difíceis, mas que eu tenha alguém que queira resolver junto comigo, que queira estar comigo nos momentos bons e nos momentos ruins, e que quando esses momentos ruins acontecer, essas provas acontecer, nós estejamos juntos. E uma só fé e um só propósito, sem mentira, sem engano, sem arrogância, sem maldade, né? Sempre andando em verdade um com o outro, porque eu era assim e sou assim. Se eu saísse na rua, eu falava, olha, fulano, eu vou em tal lugar, né? Então eu nunca tive esse negócio de dizer assim, olha, fulano, você não pode mexer na minha conta, você não pode mexer no meu cartão. Eu nunca tive isso. Já ele já era totalmente assim, né? Eu nunca podia pegar na carteira porque tinha ali alguma coisa para me esconder, né? Então, assim, eu nunca tive essa oportunidade de ficar mexendo na conta, nunca tive essa oportunidade de ficar, nem poder olhar no celular, tocar no celular dele. Então, assim, era como se fosse algo que, tipo, ele não queria compartilhar a vida dele comigo, mesmo durante 14 anos. Então, quando um não quer, dois não briga. E eu insisti muito. E eu tive que cair na real, eu tive que sofrer. Por isso que Deus me deu essa palavra aqui. E eu falei, obrigado, Senhor. Porque o que o Senhor quer pra mim é bênção sem medida. O Senhor já me escolheu como um povo eleito, como um povo de Israel, para me dar bênção e bênção sem medida. Então, Deus fala para nós enfrentar cara a cara os problemas e não deixar de enfrentar, mas procurar resolver com sabedoria, com Jesus na frente, que Ele é o nosso, né, escudo, protetor, nosso advogado, né? E Ele é o melhor que sabe de tudo nas nossas vidas. Ele é o único melhor, o único advogado, o único juiz que pode julgar a minha e a tua causa. E aí Deus fala assim no versículo 4, olha, eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira do rio. E eu acho mais interessante, meus amores, é que tipo assim, depois que ele sai da minha vida, durante todos esses tempos que eu tenho de experiência, toda vez era como se eu me afundasse, né? Era como se eu me afundasse. Depois que ele saiu da minha vida, parece que tipo assim, tudo se abriu, né? Os caminhos se abriu, as portas se abriu. Hoje eu comecei a vender meus produtos, comecei a vender minhas lingerie novamente, né? Estou bem melhor à vista do que antes eu estava, né? Digamos assim, pensando só em fracasso, só pensando naquela situação, como é que poderia aquilo ter acontecido comigo, né? Porque você nunca está preparado para sofrer uma frustração, principalmente dentro da família,
Mas é como Deus fala, quando não quer, dois não briga, né? Existe esse ditado. Então Deus nos chama para crescer, para nós regar, para nós ser regadores, né? Como se fosse uma regação de planta que a gente esteja regando, né? Uma horta que a gente precisa regar, assim somos nós. Então quando nós somos chamados, Deus vai fazendo as coisas dele sendo regadas nas nossas vidas. Só que tem um porém. Ele vai nos conduzindo. Então, por isso que Deus falou comigo hoje. Não importa o que os outros falem, pensem ao teu respeito. Mas o que importa é o que eu sei de você e como é que eu estou te ensinando. Estou te lapidando, estou te dando os comandos para você ir agindo diante das situações, diante do dia a dia. Não precisa ter pressa, né? Porque eu estava tirando esse exemplo da palavra de Deus. Deus já tinha tocado no meu coração, né? Para mim escrever os versículos, conforme Deus vai me dando, e ir anotando, né? Os capítulos, os versículos, né? Num caderno, e ir passando depois para outras pessoas, né? E aí eu fiquei com aquilo, e até mesmo depois fazer frases, né, de agradecimento, né, para os meus clientes, quando eles comprar qualquer item dentro da minha loja. E aí eu falei, será que isso é de mim mesmo, Senhor? E aí Deus, eu peço sempre confirmação a Deus, e Deus, ele confirma através de outras pessoas. Então por isso que hoje a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, e não pela voz que o inimigo fala, não pela voz que os outros falam, mas você sabe do teu potencial, você sabe o que você está fazendo para Deus. Então não importa o que os outros acham, pensam mal contra você, mas você sabe de você. Você sabe das suas condições. Eu falo isso pra mim, porque Deus, ele tem falado, filha, primeiro você. Você não vai tirar de dentro da tua casa, da boca dos seus filhos, pra dar pra outra pessoa, se você não tem como ajudar no momento. Você vai fazendo conforme suas condições. Que nem eu falo, meu trabalho, minha empresa, eu falo pra Deus, eu falo assim, que seja feita a tua vontade, mas que venha a ser feito também pra me ajudar outras pessoas. Se eu sei que o Senhor tá me ajudando através do meu trabalho, o Senhor tá me dando condição pra me poder calçar meus filhos, vestir, dar uma roupa, dar um sapato, eu creio que vai me dar condição para me comprar minha casa própria, terminar de fazer minha casa, construir minha casa dos meus sonhos. Eu creio que Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Eu determino e profetizo que já aconteceu. Então, ou seja, mas eu não quero só para mim, eu não quero que as bênçãos que Deus me dê fique só para mim, mas também eu posso ajudar outras pessoas também, através de um trabalho, através, né, de eu contratando alguém para me ajudar, né, através de eu doando uma cesta básica, ou fazendo até outra coisa que Deus me permitir conforme minhas condições. Mas tudo no tempo dele, na hora dele, no momento dele, tudo vai acontecendo. Ele apenas vai nos dando os comandos, e como eu estou falando da palavra de Deus, Deus vai nos dando bênçãos em medida para ser como uma grama regada. E nós temos que ir regando, nós temos que... E hoje, eu sempre levo o meu trabalho a sério, eu sempre levo com dedicação, com foco, responsabilidade, disciplina. É o que eu ensino para o meu filho, né? Então tudo que a gente vai fazer, a gente faz bem feito, né? E eu, cada dia, eu tenho me desempenhado cada vez mais para não só o meu trabalho profissional, mas principalmente também o espiritual. Até quando eu vim aqui deixar a palavra para a tua vida, hoje eu estava aqui, eu lavei roupa, eu falei, nossa, eu vou aqui deixar, me organizar, né? Para mim vir aqui deixar uma palavra para o povo de Deus, né? E eu quero estar bem, e eu falo, eu estou aqui bem para honrar a glória do Senhor Jesus, né? Que Jesus Cristo ele é fiel, então tudo que a gente vai fazer, a gente bota Deus na frente. E eu estava ouvindo até uma pregação, né? Até uma palavra de reflexão de outra missionária, que eu estava orando a Deus, né? E estou orando a Deus também. Meu cabelo tá grande, gente, já, ó, né? E eu não faço mais escova progressiva. E eu estou orando a Deus para Deus apenas permitir uma pessoa, proporcionar uma pessoa direcionada por Ele, usada por Ele, só para parar as pontinhas, né, do meu cabelo, que já vai fazer 2 anos, né? Eu fiz um corte em 2021, né, em dezembro, e fiz uma escova progressiva, 2021, né, 22, 23, vai fazer 2 anos agora, final do ano, que eu fiz a escova progressiva e que eu fiz o corte, né, então, ou seja, ele já tá bem grande, e eu falei, Senhor, eu queria apenas, né, dar um cortezinho nele, não grande, só apenas aparar as pontinhas, mas providencia essa pessoa, e Deus, ele tem o poder para providenciar alguém, né, sendo que a gente não precisa dar R$1 sequer, porque Deus é o Deus da providência, ele pode providenciar uma pessoa para limpar minha sobrancelha, para arrumar minha sobrancelha, porque isso não é pecado. Pecado é você ficar levando isso como religiosidade e você não se cuidar. E você ainda tentar manipular outras pessoas que, tipo, não, o templo do Espírito Santo nós não podemos cuidar. Eu não posso cuidar do meu cabelo, eu não posso arrumar minha sobrancelha, né? Eu não posso passar uma basezinha na unha, não tô falando esmalte muito colorido, né? Porque eu também não costumo mais usar, já usei, né? Mas hoje não uso, mas eu gosto de fazer a minha unha. Modelar, tirar a cutícula, passar uma basezinha, porque eu já vi pessoas falando que até a base é como se fosse depois que a pessoa tira a base, o espírito da pomba gira, sai da vida da gente. Eu falei, meu Deus do céu, o mundo tá tão caótico, tá tão uma religiosidade tão grande,
Porque eu falo assim, se eu for olhar para as mulheres com esse olhar, o que eu estou fazendo como cristã, afinal? Né? Levando a palavra de Deus, porque antes as mulheres andavam lindas, maravilhosas, e Deus hoje estava até me dando sobre a reflexão sobre calça. Antes, naquele tempo, não existia nem calça, né? Os homens, eles tinham apenas uma fita, eu acho que era uma fita, ou era um cordão que amarrava, né? A cintura era como se fosse um jaleco, um vestidão, que diferenciava a mulher para o homem. Era a diferença que tinha, né? Mas não existia calça, né? Então, ou seja, hoje é a mesma coisa que a diferença da calça do homem para a calça da mulher. Você tem como ter uma noção do que é a calça masculina e a calça feminina. A mesma coisa no tempo antigo. Tudo tem uma referência, depende de como você está interpretando. Porque antes o cordão era o que referenciava o homem para a mulher, né? Então, ou seja, não estou, né, discriminando e nem sendo contra quem não faz sobrancelha, quem não pinta a unha, não estou sendo contra quem não usa um batom, quem não usa uma maquiagem, eu não estou sendo contra, gente. Eu estou falando a respeito sobre da gente parar com a religiosidade, a respeito de tantas pessoas estar sofrendo espiritualmente, né? E a gente podendo ajudar com a palavra, e a gente não ajuda, a gente vai olhar logo para usos e costumes. Enquanto o principal é o espiritual. Eu tiro isso porque tem hora que eu enfrento batalhas espirituais e se não for Deus na minha vida, o que seria de mim? Eu ia olhar para tanta crítica, né? Já iam dizer assim, ó, tá passando por isso, por causa disso, por causa daquilo. Já vem logo com uma afronta, né? Então por isso que Deus está falando aqui para nós não olhar para o que os outros vão falar, nós não ter medo, nós enfrentar cara a cara, né? Porque se a gente for olhar para isso, nós como cristã, o que os outros vão olhar para nós? Ué, essa daí não é cristã, em vez de nos dar uma palavra, tá nos olhando para maquiagem, para roupa, né? E é o que Deus tem palestrado isso com a gente, né? Que em vez da gente olhar para a roupa, não estou dizendo que nós missionários da palavra de Deus, nós temos que se escandalizar. Não, nós temos é que pregar a verdade. Mas se nós já estamos tendo um nível bem elevado, né, até mais do que outra pessoa que não tem ainda o conhecimento ainda espiritual que nem eu e você temos, não estou dizendo que ninguém é leigo, burro, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a respeito das experiências que eu já passei, que você já passou como líder espiritual. Então tem outras pessoas que estão aprendendo e elas estão querendo aprender mais e mais para não ser enganado nem confundido, não ser manipulado pelo adversário. Então se a gente for olhar para o lado só da vaidade, a gente acaba se matando espiritualmente e matando outra pessoa espiritual. Enquanto muitos estão, né, morrendo espiritualmente dentro dos seus lares e não estão, né, nem sentindo o que o inimigo está fazendo. Eu estou tirando isso com a minha própria história. Eu estava vivendo um casamento dentro de casa aprisionada, como se eu fosse uma filha fugitiva, né? E eu não estava tendo essa felicidade de mulher casada, de esposa. E hoje eu falo para vocês, estou sozinha, mas não estou aqui fornicando com ninguém. Homem nenhum entra dentro da minha casa, né? Não estou aqui me prostituindo, trabalho honestamente, vendendo meus produtos, estou aqui vendendo as minhas rifas. E se um dia Deus falar assim, filha, agora eu vou te chamar para pregar, para louvar, né? Então assim, e Deus diz assim, filha, eu vou te abençoar através do seu trabalho missionário, né? Eu vou receber as bênçãos do Senhor Jesus, mas eu não quero só para mim, para abençoar outras pessoas. Que nem o meu projeto das rifas, esse projeto, né? Projeto alimentar quem tem fome, sendo ajudado e ajudando também. Então, ou seja, tudo que Deus nos dá é para nós repartir com outras pessoas. Então não basta a gente ter sua religiosidade, mas basta a gente viver, olhar para o nosso próximo com um olhar de amor, de compaixão, né? Não nós ser tolo, né? Não deixar ninguém nos usar, porque quem quer nos usar é o adversário. E nós temos que cortar com a autoridade. E nós temos que repreender e não deixar o diabo vir nos rebaixar. Porque quem tem que ser rebaixado é o Satanás, que até ele é mandado pelo nosso Rei Jesus. Então nós não temos que aceitar, nós temos que repreender. Porque Deus já me deu autoridade e te deu autoridade também. E eu prego essa palavra dentro da palavra de Deus, dentro da espiritualidade que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque quando eu pregava essa palavra dentro da minha casa, que o meu ex-marido ouvia, ele dizia assim, tu tá pregando é coisa do Satanás, tu tá sendo usada pelo Satanás. É assim que nós somos interpretados. Mas eu falo com toda a propriedade, né? Eu prego a palavra de Deus conforme Deus quer que eu pregue. Por isso que eu falo para Deus, para qualquer pessoa, se um dia eu for pregar fora, em qualquer outro lugar, eu vou pregar a verdade, eu vou falar o que Deus tocar na minha boca para me falar. Seja pastor, seja quem quer que seja, eu vou entregar. Se Deus falar assim, entrega aqui, ó, no público aqui, ó, para todo mundo ouvir, eu vou entregar. Se Deus falar, entrega lá no cantinho, chama no cantinho, vai lá falar. Eu vou falar. Sabe por quê? Porque o que Deus quer, as almas, o sangue das pessoas estão aqui nas nossas mãos e nós, ó, só
tendo medo, nós só sendo covarde e nós não falando a verdade, as pessoas morrendo espiritualmente e a vida delas, né, correndo risco de perder até a sua salvação por causa de nós. Que Deus entrega a vida, essa palavra nas nossas mãos é com a responsabilidade de nós entregar a verdade, para que eles venham se despertar e não venham cair nas armadilhas do adversário. Amém, povo de Deus? Fica com essa palavra. Se falou com você, compartilha a palavra de Deus, deixa seu joinha, se inscreve aí no sininho para você vir receber todas as notificações aqui quando eu vier deixar uma palavra direcionada por Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, eu estarei aqui intercedendo pela tua vida. Também peço oração, orem pela minha vida, porque eu necessito de oração, assim como nós, nossa nação. O povo, né, aqui, né, de Deus aqui nessa terra necessita. Todos nós precisamos de ajuda um do outro. Então, ó, beijo no coração de vocês, povo de Deus. Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe hoje você, né, e toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua parentela. Em nome do Espírito Santo. Estarei aqui em breve fazendo outra oração aqui pela tua vida. Amém, povo de Deus? Fica na paz do Senhor Jesus, meus amores, e até a próxima.